civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Personalidade do ufólogo em novas obras. Em vista do recente falecimento do professor Felipe Machado Carrion, seu necrológio publicado no Ufológico, e mais as notícias de nossos confrades gaúchos Vitor Soares e Luiz do Rosário Real dão como realmente impressionantes a soma de material amarelhado no segundo e último livro daquele pesquisador, discos voadores misteriosas aves no espaço. Até então só conhecíamos o seu primeiro volume, seu primeiro livro, Discos Voadores Imprevisíveis e Conturbadores. Entretanto, enquanto Felipe Carrion questiona com ênfase algumas das experiências das testemunhas, ele não chegou a duvidar, como nós, das intenções políticas dos ufólogos detratores destas testemunhas. Com estas poucas pinceladas é compreensível porque, por enquanto, a ufologia vai permanecer uma espécie de terra de ninguém, continuando a lavrar nela a polêmica de uns sendo incentivados a trazerem a público as suas pesquisas e outros a tentarem encobrir e mistificar os resultados destas mesmas pesquisas. Tudo, aparentemente, para favorecer as forças da hegemonia. Outros sim, pesquisas de peso, minuciosa, demorada, feita com sacrifício físico e de material, em redor das ilhas do Delta Amazônia, na região de Belém, Pará, foi realizada pelo jovem ufólogo Daniel Rebson Dias de Curitiba sobre os ufonautas do tipo chupa-chupa. Esses ufonautas não parecem entender a nossa humanidade, pois pouco se sabe com relação a contatos diretos havidos com eles, mas foram numerosas as queixas de serem estes extraterrenos meros aproveitadores. Tal tipo de extraterreno, aliás, foi previsto por nós no último capítulo do boletim anteriormente. Seu aparecimento estaria ligado ao atual estágio calamitoso da sociedade terrestre. É que Daniel Rebiso é pesquisador imparcial e proveste na sua bela pesquisa anterior de Chapecó em torno do caso do contato direto com o ufonauta de Antônio Nelson Tasca, mas que nos proporcionou outra alegria bem grande foi Carlos Ban, pertencente à Escola Gnóstica do Quarto Caminho, que nos remeteu traduzido e editado em português o livro Aventuras no Planeta Vênus. Este livro de 82 páginas foi escrito pelo chofer de táxi Salvador Villanueva Medina. Seu relato refere-se à visita a planeta do nosso sistema solar. Já em 1957 tivemos este livro nas mãos, mas na época não conseguimos nenhuma editora a lançá-lo. Até o próprio livro perdemos, por ter sido emprestado à redação do jornal que não devolveu. Assim, parabenizamos a Escola Gnóstica pelo feito. Se os contatados não fossem tão hostilizados pela política e contassem com o apoio de alguma organização forte nas finanças, mas sem estar a reboque de algum departamento governamental, o que parece difícil, até que se poderia organizar um simpósio entre as diversas testemunhas de contato para circunscreverem
melhor os planetas por elas visitados, localizados no nosso e outros sistemas solares. Ufologia e indústria atômica, vinhos da mesma safra. Não podemos afirmar as datas exatas, por já se terem passado 40 anos. Na ocasião não termos lembrado de colecionar os recortes de jornais com as notícias da Escandinávia. O fato é que, no final da Guerra da Alemanha, em 1945, foram observados engenhos aéreos sobrevoando os países escandinavos, bem como o Japão, acompanhado dos aviões militares norte-americanos no Japão por suas manobras inimitáveis pelos aviões. Tais engenhos demonstravam que não possuía origem terrestre. Na mesma época, no deserto do Novo México, mais precisamente às 5 horas e 29 minutos e 45 segundos da madrugada, no dia 16 de junho de 1945, o físico nuclear Robert Oppenheimer assistiu à explosão do primeiro artefato nuclear experimental. Em seguida, Oppenheimer ruminou a culpa que sentia por ter colaborado com o complexo político-militar na abertura de uma terrível caixa de Pandora, os artefatos e a indústria nucleares. E disso ele deu expressão com este verso do Bhagavad Gita: eu sou a morte, roubo tudo e faço estremecer os mundos. E as curvas das estatísticas de sobrevoo e aparecimento dos discos voadores extraterrestres sobre o nosso globo terrestre, feitos anos mais tarde, comprovaram que foi naquela época em diante que houve intensificação do surgimento desses engenhos. Assim, o seu aparecimento intensivo coincidia com a nuclearização terrestre. É verdade que na mesma ocasião sucedeu também o invento do radar ao longo alcance. Naquela época, com alcance até a Lua, e o próprio homem iniciou a exploração do espaço exterior pelos astronautas. Todavia, a confirmação se deu pelas mensagens dos próprios ufonautas, apontando-nos posteriormente a sua preocupação acerca da indústria nuclear, sabendo-se do sigilo com que o poder hegemônico militar cerca a feitura da primeira bomba, como a das demais, as que em seguida foram detonadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Não deveria constituir esforço de lucubrações para o ufólogo alerta, traçar a safra de origem do segredo político contra os UFOs. Para o mesmo ano da confecção e explosão da bomba atômica, 1945, que os discos voadores, opondo-se aos sonhos hegemônicos terrestres, foram os primeiros a falar e a demonstrar por sobrevoos a sua preocupação com os centros das indústrias nucleares, preocupação esta interpretada pelas hegemonias da Terra como intervenção. Para interromper por um instante o nosso noticiário relacionado com os UFOs, damos aqui duas notícias. A primeira delas atesta o brado de alerta do nosso livro a respeito das poderosas forças econômicas industriais atuando nos bastidores da política, onde, em sigilo, na penumbra, costumam acionar os cordéis, o que frequentemente resulta em guerra ao país. Quando queda o nascimento de governos e seus presidentes. Assim, no jornal Globo, o repórter especial Carlos San noticiou que, por ocasião da visita do presidente José Sarney à ONU em Nova York, com a agenda apertada, inesperadamente entrou no roteiro compromisso não programado de tomar café pela manhã com o banqueiro David Rockefeller a sós no seu restaurante em Council on Foreign Relations, forte e rica instituição de estudos e pesquisas patrocinada por empresários americanos. Uma outra notícia está no repórter social Zosimo do Amaral, do Jornal do Brasil, atesta a incrível facilidade da pessoa certa ter acesso a segredos específicos. Com isso, comprovado que este jornalista conhece o significado de saber poder, conforme o provérbio. Assim, informa ele que pelo SNI, segredos seriam encaminhados ao presidente José Sarney em caráter estritamente confidencial, e que dois desses jamais viriam à luz, pois fossem eles divulgados, seria bom prato à imprensa. É verdade que para se tornar um Watson ou Sherlock Holmes no campo da ufologia, a fim de se poder fazer crítica construtiva, separá-lo da crítica destrutiva da difamação levantada pelo detrator político, isso exige vivência ufológica e material bibliográfico vasto. Felizmente, isso é suprido em larga escala para os ufólogos atentos pelo recente livro Livro Branco dos Discos Voadores, e aqui pelo último capítulo deste boletim. Mais 2 sequestros no caso de Mirassol, testemunha secundária viram algo.
com relação da matéria apresentada, as mais recentes pesquisas do senhor Ney Matiel Pires em Mirassol sobre o nome e ideias no contato de Antônio Carlos Ferreira com entidades extraterrestres são apresentados nos itens abaixo. Esses relatos precedidos de resumo feito pelo próprio pesquisador dos contatos anteriores de Antônio Carlos Ferreira, conforme publicado no Jornal de Ribeirão Preto. Todavia, relato mais minucioso sobre tais episódios será encontrado na parte do livro branco dos exploradores. Outro, sim, na primeira triste. Outro sim no primeiro trimestre deste ano, antes, durante e depois desde contatos mais recentes de Antônio Carlos, aconteceram em Mirassol, em São Paulo e fora de nosso país. Alguns fatos suspeitos pertinentes às pesquisas sobre esta testemunha. Estes episódios serão focalizados no item 3.7. Incluímos ainda no presente capítulo considerações em torno de uma foto feita em Mirassol por grupo de pesquisas ufológicas da cidade de Bauru. O capítulo termina com a apresentação de tabela cronológica de todos os acontecimentos ufológicos de Mirassol e arredores ligados às pesquisas, em torno dos quais o senhor Ney Matiel Pires fez considerações sobre a periodicidade dos fenômenos ufológicos, conforme foi dito já no boletim anterior. Resumo dos contatos extraterrestres anteriores com Antônio Carlos Ferreira, publicado no Jornal Ribeirão, agora Ribeirão Preto, abril-maio de 1985. Os extraterrestres estariam montando uma base supostamente na Lua, de onde preparam um trabalho para chegar um dia à fraternidade cósmica. Essa é uma das dezenas de hipóteses para explicar os fenômenos que começaram a ocorrer com um semi-analfabeto guarda noturno de Mirassol, perto de São José do Rio Preto. Antônio Carlos Ferreira, de 26 anos, que sob hipnose agressiva contou aos pesquisadores ter tido desde 1979 4 sequestros em viagens em naves e encontros com extraterrestres de diversas raças. No primeiro sequestro ficou conhecendo os homens verdes e os marrons cor de chocolate e foi obrigado a ter relações com um extraterrestre, gerando uma filha que conheceu posteriormente. Nos outros sequestros, possivelmente na Lua, ficou conhecendo os loiros, mais parecidos com os humanos, ainda os morenos e os peludos. Ela é mais bonita que eles, morena, cabelo avermelhado e inteligente, conta Antônio Carlos. Sobre sua filha extraterrestre, que não demonstrou interesse em conhecer seus parentes terráqueos. Em todos os sequestros, Antônio Carlos Ferreira é içado à nave através de uma luz que varia de cor e sua comunicação com os extraterrestres é feita por telepatia, pois ele diz entender tudo, sem abrir a boca. O pesquisador Ney Matiel Pires de Mirassol, que conta com a ajuda de toda a sua família para elucidar o caso, e o Instituto de Parapsicologia de São José do Rio Preto, tem várias suposições que confirmaram a história do guarda noturno. Lembra que ele, além de ser introvertido e analfabeto, até a data do primeiro encontro nunca havia dado atenção a esse tipo de questão, sendo, portanto, incapaz de inventar uma história tão rica em detalhes. As vigas de aço que se encontram perto do local da descida apresentam elevador magnético, o que não ocorreu com os demais. Nos 3 meses seguintes ao primeiro encontro, verificou-se avistamento de discos voadores na cidade de Mirassol e na região. Para Ney Pires, a data do sequestro parece ter uma sequência lógica, obedecendo a um ciclo de 18 meses entre uma sequência de ocorrências e outras. Os extraterrestres em questão chegam ao nosso planeta no solstício de junho, fixando base na Lua, e lá permanece até o solstício de dezembro, quando então regressam ao seu planeta de origem, para só retornar 18 meses depois, com a Terra outra vez em posição ideal. Conjuntura Ney Pires. Essa observação, com exceção do primeiro contato ocorrido na madrugada do dia 28 de junho de 1979, em que não se precisou o tempo terreno em que ele ficou na nave, todos os demais se deram com a Lua em posição relativamente próxima ao plenúlio dos 4 contatos em diferentes datas. 4 estão restritos a um espaço de apenas 20 graus e próximos na posição da Lua quando cheia. Os mais distantes, segundo o pesquisador, 10 de setembro de 1979 e 4 de novembro de 1984, foram um arco de aproximadamente 90 graus, ficando entre eles a posição da Lua quando cheia. Novo
contato de Antônio Carlos Ferreira. Cansado do serviço de servente pedreiro, Antônio Carlos resolveu ingressar na guarda noturna municipal, tendo cuidado de contar com os colegas a história do seu envolvimento com os ex-terrestres, a fim de evitar futuros aborrecimentos caso viesse a desaparecer durante o horário de serviço. Na noite do dia 6 para 7 de fevereiro de 1985, por volta da meia-noite e 30, Antônio Carlos começou a sentir a presença dos seres, pois sempre que ele se aproxima, o moço sente ligeira tontura e formigamento no braço esquerdo. Logo a seguir, encontrou-se com um colega de serviço, José Benedito da Silva, que, estranhando o comportamento de Antônio, disse em tom de brincadeira que talvez os seres fossem sequestrá-lo aquela noite, mas que ele estaria de olho, e de fato ficou. Entretanto, de nada valeram os cuidados de José, pois assim que Antônio virou a esquina das ruas Rui Barbosa e Benjamin Constante, saindo da vista do colega, surge repentinamente a luz verde, mas um sequestro se efetua. Era aproximadamente 1h da madrugada, do dia 7 de fevereiro. Momentos depois, a ausência de Antônio foi notada e seus colegas iniciaram uma intensa busca pelos arredores na vã tentativa de encontrá-lo. O chefe da guarda, utilizando-se de uma motocicleta, percorreu toda a área sem nada encontrar. Por volta das 4 horas, o guarda Fausto Elísio Pereira, continuando sua ronda, entrou no quintal da delegacia regional agrícola para ver se tudo estava em ordem. De repente, as árvores do quintal começaram a se agitar violentamente, como se envolvidos por forte redemoinho. O guarda notou ainda que somente aquelas árvores se agitavam, sendo que as demais não se moviam, pois a noite estava calma e sem ventos. Observação: lembramos aos leitores do Boletim Ufológico que Edmond Cardoso de Oliveira, do município de Amparo, perto da cidade serrana de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, aproximadamente há 12 anos atrás, em 1973, observou o redemoinho ligado à influência de energia irradiada por de engenho extraterrestre. Dizia textualmente o respectivo boletim. A distância de uns 15 metros, Edmond percebeu que as folhas de uma jabuticabeira se movimentavam, como se tocadas pelo vento, enquanto as demais árvores se conservavam imóveis. Através dos galhos de uma laranjeira, notou uma bola reluzente, suspensa ao ar junto à jabuticabeira. A respeito de redemoinho, semelhante dizia: quando o motor, já de novo, depois de ter sido avistado o disco voador, aterrissou ao longe, começava a funcionar normalmente. Eis então que surgiu outro fenômeno, na qual à primeira vista nada de anormal apresentava. Tratava-se de um redemoinho de 3 a 4 metros de largura que de repente surgiu à frente, bem no meio da estrada, quase tomando toda a sua largura. Naturalmente isso fez o motorista reduzir a marcha, desviar o carro um pouco para a esquerda. Então um homem em pé no meio da estrada, com a face voltada para o automóvel e com o braço direito estendido, tendo a palma da mão voltada para baixo, com a guinada para a esquerda e a freada rápida. O carro passou pelo homem sem atropelá-lo, mas logo em seguida foram percebidos mais 3 homens, todos enfileirados na margem direita da estrada e com os rostos voltados para a esquerda, olhando para o automóvel que se aproximava. Observação: este estava o relato contido em trecho do recorte jornalístico remetido pelo ufólogo Luiz do Rosário Real, com a locução de interesse sublinhada. Às 2 horas da madrugada de 3 de junho de 1985, repentinamente um tufão de vento acordou-me. Vigia do balneário local. Quando vi forte clarão no campo de futebol, me aproximei, notando que não era automóvel, mas sim objetos que nunca havia visto antes, irradiando luz ofuscante. A estas alturas, todos que residiam no balneário já estavam acordados. O mais engraçado é que na área faltou luz. Antes da partida, o objeto abriu o portinhola na parte superior. Após a portinhola fechar, um ruído ensurdecedor se fez presente. O objeto levantou e, numa velocidade incrível, sumiu por detrás do morro Monte Negro. Ainda reza o relato que todos assustados esperaram pelo nascer do dia. Um círculo medindo aproximadamente 4 metros de diâmetro e com um produto químico preto foi a única marca deixada no gramado do campo de futebol do balneário municipal, além do desfolhamento de muitas árvores na passagem do objeto voador, descrito como tendo cor escura.
Assustado com o fenômeno, Fausto correu para a rua, reencontrando-se mais à frente com o guarda José Benedito da Silva, que subia pela rua Rui Barbosa juntamente com outro colega. Os três seguiram para o local. Ao se aproximar da entrada das árvores, ainda se agitava fortemente e ouviram por 2 vezes algo semelhante a uma risada, seguida de incessante eco. Logo após, tudo voltou à normalidade e ao penetrar no quintal, encontraram Antônio Carlos deitado de bruços com os braços estirados para a frente. De acordo com o depoimento dos guardas, seu corpo estava gelado, parecia uma pedra de gelo. Fizeram diversas tentativas para acordá-lo, só logrando êxito por volta das 4h30. Observação: segundo explicações dadas por Ney Matiel Pires, durante essas tentativas, duraram as tentativas aproximadamente 45 minutos. Meio atordoado, Antônio foi conduzido para a sede da guarda. O chefe da guarda ligou para a minha casa, sendo atendido por meu filho, Edson, único membro da família que se encontrava em Mirassol. Edson foi até a sede da guarda a fim de reconhecê-lo e levá-lo para casa, pois Antônio ainda estava meio atordoado, dizendo que sua perna esquerda doía um pouco. Décimo contato de Antônio Carlos. Na noite de 21 para 22 de fevereiro, Antônio Carlos foi destacado para substituir um dos colegas cujo setor de guarda era a rua Miguel Alves da Costa, no bairro São José. A noite estava calma e sem ventos, quando ouviu o relógio da matriz, que batia 3 horas. Minutos após, sentiu-se envolvido pela luz verde, perdendo imediatamente os sentidos. Como de vez anterior, desta também, sua ausência foi logo notada. Agora pelo colega Luiz Carlos, cujo setor de guarda era a rua Fortunato Zanovello. Em sua ronda costumeira, o chefe da guarda foi informado por Luiz Carlos que havia havido... Em sua ronda costumeira, o chefe da guarda foi informado por Luiz Carlos que Antônio havia desaparecido. Começou nova procura, mas, como da vez anterior, sem nenhum resultado positivo. Eram quase 5 horas, quando seu colega encontrou-o desacordado na calçada de frente à residência do senhor Antônio Camargo, situada justamente na confluência das ruas Miguel Alves da Costa com a Fortunato Zanovello, a 100 metros do local onde, segundo Antônio, se deu o sequestro. Toninho, que já se encontrava de pé, ouvindo o barulho feito por Luiz Carlos na tentativa de acordar Antônio, saiu para fora ao interar-se do caso. Telefonou imediatamente para minha casa. Por volta das 5h15, juntamente com meu filho, Lornei, cheguei ao local. E pela primeira vez tive a oportunidade de observar Antônio Carlos minutos após o sequestro. Minha primeira impressão foi de estar diante do cadáver. Seus músculos estavam rígidos, seu corpo, com exceção da cabeça, estava gelado, sua respiração e batimentos cardíacos eram muito lentos, e seu pulso fraco, a farda estava desalinhada com as pernas da calça fora do coturno. Toninho, na tentativa de esquecê-lo, de aquecê-lo, cobriu-lhe o corpo com uma manta sem resultado, pois seu corpo continuava frio, embora a madrugada estivesse quente e desprovido de ventos. Antônio permaneceu nesse estado até às 6 horas, quando então seus músculos perderam a rigidez, sua temperatura voltou ao normal e finalmente acordou. Dessa incursão dos extraterrestres, consegui localizar uma importante testemunha. Foi o guarda Dionísio do Nascimento, que, quando entrevistado, narrou-me o seguinte: naquela noite estava ele de guarda na Malharia Joia, e já passava das 3 horas, quando observou um objeto que cruzava o céu no sentido do bairro São José, cidade. Não pôde observar a sua altura, mas informou que lá do alto seu tamanho aparente era de aproximadamente 1,20 m por 40 cm, comprimento e largura. Observação: é impossível à noite avaliar a dimensão de dado objeto, no qual o observador desconhece a distância. Entretanto, é válido comparar com conhecido corpo astronômico em dimensão são aparente. Por exemplo, a terça parte da Lua, ou 3 vezes maior que o planeta Vênus. Também pode ser feita comparação em milímetros ou centímetros com a unha do nosso polegar com o nosso braço estendido no momento da comparação. Observação: dos 9 contatos de Antônio Carlos com extraterrestre, este talvez tenha se tornado muito importante como testemunho de sua veracidade. Em todos os sequestros havia anteriormente um moço
Em todos os sequestros ávidos anteriormente, o moço estava sempre só e quando devolvido ninguém se apercebia, sendo encontrado bem depois por seus familiares. Desta vez, entretanto, sua ausência foi notada minutos após o sequestro e seus colegas de guarda passaram a esmiuçar as redondezas na tentativa de localizá-lo. Quanto ao seu retorno, deu-se precisamente no lugar onde se encontrava o guarda Fausto, que correu assustado ao notar que um redemoinho envolvera as árvores próximas das quais se encontrava, voltando novamente do local acompanhado de mais 2 colegas que ainda tiveram a oportunidade de presenciar o final do fenômeno, e por 2 vezes ouviram algo que julgaram tratar-se de alguma risada que se repetia em forma de eco. Observando este último sequestro de Antônio Carlos, notamos que em certos aspectos, grandes semelhanças com o caso de Chapecó, constituindo-se, em alguns casos, verdadeiros dominadores comuns. Ambos foram transportados por uma espécie de luz Tasca por uma faixa de cor amarela brilhante em forma de tapete lustroso, com largura de mais ou menos 1 metro. Antônio Carlos por um cilindro luminoso de cor verde, com aproximadamente 1 metro de diâmetro. Tasca perde os sentidos antes de entrar no disco. Antônio Carlos perde os sentidos logo após o envolvimento da luz verde. No caso de Tasca, ainda diz no boletim o seguinte: como não podia mais mexer com as pernas, que pareciam coladas uma à outra, nem o corpo, nem com os braços unidos ao corpo, Tasca, que teve perfeita lembrança do episódio ufológico, que viveu, pois a imaginar que tivesse sofrido morte aparente. Contudo, sua respiração tornava-se cada vez mais lenta e difícil, e a temperatura fria acentuava-se ainda mais. Ao observar Antônio Carlos, tive a impressão de estar diante de um cadáver. Seus músculos estavam rígidos, a respiração fraca e seu corpo frio como gelo. Quando em 19 de novembro de 1984 relacionamos ao gráfico o posicionamento da Lua de acordo com as datas dos diversos sequestros, suspeitamos da existência de alguma função magnética ou gravitacional relacionada com o funcionamento dos UFOs, pois os contatos ocorriam nas datas em que a Lua se encontrava em posições próximas às posições dos sequestros anteriores. Vejamos agora um trecho do caso Tasca que reforça a nossa teoria. Depois disso, serei devolvido ao meu mundo? Pergunta. Resposta: sim, foi a resposta de Kabbalah. Mas tem hora certa para isso. Caso contrário, você seria colocado num lugar muito distante daqui. Estariam, pois, nessas incríveis máquinas voadoras sujeitas a determinados posicionamentos dos astros? Pergunta. Daí serem suas trajetórias, ao que parecem, surpreendentemente retas, como na ortotonia do cientista Aimé Michel. O caso de Guapiaçu. Na sexta-feira, 22 de 2 de 1985, o Diário da Região de São José do Rio Preto trazia na página 10 uma pequena nota que a seguir transcreveremos. Disco voador em Guapiaçu. Esteve na redação do Diário o proprietário da Porcada Barrancos em Guapiaçu, informando um acontecimento curioso. Segundo suas palavras, em certa noite, o guarda noturno da lanchonete teria visto na madrugada um OVNI sobrevoando a cidade, parando para a lanchonete. Na tentativa de averiguarmos o caso, para lá nos dirigimos. Guapiaçu é uma pequena cidade, distante 13 km de São José do Rio Preto. Seguimos pela estrada que liga São José ao Olímpio e Barretos, e distante por rodovia aproximada 30 km de Mirassol. Na primeira tentativa não conseguimos localizar o quarto, entretanto voltamos na semana seguinte, e desta vez conseguimos falar-lhe ganhando a sua confiança. Ouvimos dele a seguinte história: estava ele de guarda. Não se recorda o dia, mas foi numa quinta-feira, no início de fevereiro, quando por volta das 2h30, uma forte luz clareou todo o pátio de frente à lanchonete. Repentinamente surge um objeto pousando no pátio a aproximadamente uns 40 metros do local onde ele se encontrava. Esse objeto teria uma forma semelhante a um forno e irradiava uma forte luz verde que clareava as árvores e a lanchonete, ao mesmo tempo em que produzia um zumbido semelhante ao de um grande transformador, só que muito mais intenso. Segundo suas informações, o UFO, com formato de forno, teria aproximadamente 2 metros de largura por uns 3 de altura.
Devido à forte luz que emanava, não pôde observar se o objeto flutuava a 1 metro do solo, se por baixo havia algo que sustentava. O objeto voador observado pelo guarda Gubolin, próximo à lanchonete, barrancos na estrada da cidade de Guapiaçu, o OVNI irradiava forte luz verde. Objeto idêntico foi descrito por Antônio Carlos quando sequestrado pela primeira vez em junho de 1979. O descrito por Antônio Carlos e o descrito pelo guarda noturno. Para observar melhor, tentou aproximar-se do UFO, mas a cada tentativa sentia-se paralisado pela própria luz que emanava. Após alguns minutos, esse objeto alcançou o voo, passou por cima da lanchonete e dirigiu-se para os lados da rodovia, já bem alto. Acendeu um facho de luz verde que clareava tudo ao redor de uns 200 metros e seguiu em direção da cidade de Olímpia. O fenômeno foi observado também por Dona Antônia, que reside próximo à lanchonete, pelo senhor Luiz Português Retireiro, que naquele momento preparava-se para a ordenha quando notou o objeto de cor verde muito brilhante que passava por cima do curral. Dirigiu-se para o leste. Observação: convém lembrar que no sequestro de Antônio Carlos deu-se no dia 7, primeira quinta-feira do mês de fevereiro. Considerações em torno de uma foto. Grupo de pesquisadores ufológicos na cidade de Bauru, São Paulo. Em 1971, e assim há 14 anos, Gunnar Grusner, de Curitiba, depara-se com bela paisagem à beira-mar. Resolveu fixá-la em filme colorido de sua câmera. Entretanto, qual não foi sua surpresa ao receber de volta do fotógrafo filme copos coloridos, numa delas sobressaindo no céu azul formação nitidamente discoide. Contudo, esta formação não havia sido percebida por Grusner no momento de fazer a fotografia. Na ocasião, o técnico local em revelação fotográfica opinou que o enigmático sinal desta foto corresponde a uma realidade objetiva presente no céu naquele instante. Posteriormente, baseado nesse julgamento, os ufólogos interpretaram a figura como um disco voador, invisível ao olho humano na ocasião, mas visível à emulsão do filme que capta raios oriundos de comprimento de onda imperceptível para as células da nossa retina ocular. Acontecimentos colaterais às pesquisas. Depois do relato dos episódios mais recentes, o nono e o 10º encontro com extraterrestres, no contatado de Mirassol, Antônio Carlos Ferreira queria nos relacionar com fatos que se afigurassem 4 palcos quase concomitantemente serem Rio de Janeiro, São Paulo, cidade de Mirassol, estado de São Paulo, Brasil, e na cidade de Tucson, estado de Arizona, Estados Unidos. É que pouco antes do nono contato, o pesquisador dos casos, Ney Matiel Pires, havia sido convidado a palestrar sobre suas pesquisas no IBAN Rio de Janeiro, que já fora feito com grande sucesso em princípios de fevereiro de 1985. Logo em seguida, porém, aconteceram para ele telefonemas inusitados, uns vindos de Mirassol, outros da estação da televisão da cidade de São Paulo, avisando que era iminente o embarque do contatado de Mirassol para esta estação, para que fosse apresentado aos telespectadores. B. Quem conhece o presente nível
da apresentação pela televisão do assunto extraterrestre, já que esta ignora o amago da questão, a hostilidade política ao tema, bem como a maneira em que são encetadas as pesquisas em torno da matéria, e que no caso conhecia ainda a personalidade retraída e introvertida da testemunha mirassolense, de antemão saberia que sem dúvida a presença do pesquisador, o espetáculo oferecido aos telespectadores seria de barato sensacionalismo, se não de chacota. Já que além de não querer ouvir as ponderações do pesquisador, Ney Matiel Pires, um intermediário do canal de televisão, aludiu ainda possui livro que trata do tema nos múltiplos contatos em Mirassol. Então, toda a questão tornou-se ainda mais controvertida e nós, pessoalmente, ficamos angustiados por poder tratar somente de livro espúrio em questão, pois realmente um ano antes, em São Paulo, havíamos encontrado a paginação de tal obra, a qual neste estágio ficaria interrompida por ter sido desfeito o compromisso de uma distinta organização que aceitaria a distribuição do livro. Também poucos meses adiante, a edição mais aperfeiçoada e ampliada estaria sendo lançada conforme entendimento nosso com a editora Voz, e o interesse por essa edição demonstrado pelas pessoas ligadas à ufologia comprovou o acerto da escolha desta editora. Mas terminou bem a tentativa de a estação de televisão apanhar no sopetão nosso contatado de Mirassol. Os emissários não puderam levar Antônio Carlos, a quem encontraram em Mirassol quase ainda em estado de choque, pois só poucos instantes antes ele havia reaparecido após súbito desaparecimento para seu novo contato com os extraterrestres durante a noite, isto é, alta madrugada, conforme fora descrito atrás. Aliás, companheiros de trabalho da testemunha repetidamente desaparecida tiveram a impressão de terem presenciado algum dos lances colaterais deste sequestro naquela noite. Mas vamos falar aqui ainda de outra surpresa que nos deu outro susto já após o lançamento do excelente livro pela editora Vozes, no qual vem descrito o caso de Mirassol. Renomado ufólogo norte-americano e autor de vários livros desta especialidade, Wendeley Stevens, avisado por outros, havia se dirigido a nós com interesse pelo caso de Mirassol. Isto nos deixou satisfeitos, bem como ao pesquisador Ney Matiel Pires. Iniciou-se assim intercâmbio de mais de um ano, fim de 83 a princípio de 85, com aproximadamente 20 missivas por via aérea de cada uma das partes, aproximadamente 40 ao todo. O intercâmbio foi alimentado pelas perguntas inteligentes e pertinentes do Sr. Stevens, correspondido de nossa parte pela remessa de respectivas explicações, fotos e ainda de relatos de episódios paralelos, tudo feito com a finalidade de da melhor maneira ajudar a dar novo destaque aos episódios de Mirassol pelo lançamento da nova edição do livro, desta vez em língua inglesa nos Estados Unidos. É verdade que posteriormente, por diversos caminhos trazida por amigo do próprio Sr. Stevenson, chegou-nos a infausta notícia que ele encontrava-se confinado à cadeia de Tucson por ter transgredido os bons costumes norte-americanos. E é verdade também que nos admiramos bastante de como uma pessoa presa pudesse, do interior da prisão, continuar a tratar de seus interesses fora dela, ou seja, compilar livro do qual, aliás, mais tarde, para devida aprovação, nos foi enviada a paginação que julgamos excelente, pois nosso interesse não era pela vida particular do autor, mas girava em torno do seu intelecto afiado e espírito pesquisador. Entretanto, nosso respeito, passando por pasmo, deixou transformar-se em indignação ao receber uma carta do Sr. Stevenson. Silenciava sobre a publicação de livro e concomitantemente desconversando sobre o assunto, e esta resposta negativa só nos veio depois de provocada por carta nossa, datada de 8 de agosto de 85, indagando ao nosso autor correspondente à razão de longo silêncio de aproximadamente 6 meses, de início, meados de 1985. Naturalmente, daí em diante, consideramos nulas todas as combinações recíprocas prévias e anteriores, porém guardamos a devolução do nosso material a nosso pedido. Isto não chegou a realizar-se mesmo após uma espera de mais de 3 meses até dezembro de 1985. Evidentemente, nós não nos contentamos a deplorar a nossa má sorte por muito tempo. Vasculhamos nossa memória à procura da razão da repentina ruptura dos compromissos do autor norte-americano, coronel aposentado da Força Aérea Americana, que o destacara para o Blue Book, famigerado projeto conjunto da CIA e do ATIC, a Space Technical Intelligence Center,
de espionagem e tecnologia aeroespacial que havia sido organizado para despistar o público sobre a verdade da vinda e das mensagens extraterrestres, projeto, aliás, no qual até 1968 também havia sido empregado o astrofísico norte-americano Dr. Joseph Allen Hynek. Ainda rememorar nossa correspondência com o Sr. Stigson, especialmente duas cartas, uma de 17 de março e outra de 20 de março de 1984, parece merecer enfoque à parte. Uma das citações de tais cartas dizia que ele possuía pessoas com fundos financeiros para, quando chegar o momento propício, garantir à família terrestre e extraterrestre do contatado de meia só residência condigna e segura, para assim adicionalmente facilitar os contatos e pesquisas. Tudo isso nos parecia um tanto quixotesco em vista da realidade. O terrorismo terrestre encoberto contra os extraterrestres. Naturalmente, se a oferta fosse aceita em troca do vil metal, a pesquisa local poderia acabar por ficar marginalizada do caso, o que não deveria interessá-la, sabendo por informação do mesmo autor e escritor que a nação terrestre isolada seria vedada fazer esse contato, que o comitê secreto da ONU, supervisionado por assistente do atual secretário-geral, seria interessado nos contatos ufológicos terrestres, e que teria de acontecer muitas outras coisas preliminares antes de chegar a hora de alguém deste globo pronunciar-se. Provavelmente, pessoa indicada seria do gabinete da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Naturalmente, a sugestão do escritor norte-americano de cerrar fileiras para manter um segredo novas evoluções ou acontecimentos importantes a virem. Este, dizia o Sr. Steve, deveriam ser somente do conhecimento das partes diretamente envolvidas. Evidentemente, com o segredo da intervenção pela política das hegemonias de notícias desses acontecimentos eventuais e importantes, uma nação isolada, no caso a brasileira, esta seria vedada tomar conhecimento deles, como também não poderia decidir sobre o rumo a escolher na questão, nem aniquilar se a sua soberania haveria sofrido e sido ferida. Outro sim dos acontecimentos importantes, julgamos ser o relato da testemunha Antônio Carlos, que dizia ter sido levado pelos extraterrestres a Astro, pela sua descrição, contudo parecido com a nossa Lua. Lá os últimos teriam estabelecido suas bases. A nosso ver, estas informações seriam das mais importantes. No caso em que nações terrestres resolvessem fixar a base lunar, teria que se entender com gente que já as possuía por lá, mas visto o fato de, por quanto as nações terrestres serem de índole guerreira, este encontro na Lua bem poderia desembocar numa declarada ou não guerra nas estrelas. Isso estaria assim arrastado finalmente o resto do nosso globo para o bojo de sopetão, graças ao sigilo e à falta de informações declaradas previamente, do modo como, aliás, Antônio Carlos Ferreira, por intermédio de Miriel Pires, as prestou à pesquisa ufológica brasileira. E esta tratou de difundi-la pelo boletim à comunidade ufológica terrestre. Ainda desta situação, como a de pré-Watergate, provocada pela escamoteação da verdade pelo governo Nixon. Todavia, em vez de surgir um próximo UFO-gate para os políticos terrestres responsáveis pelo surrupiar das verdades extraterrestres, o caso pode degenerar, acabando com os extraterrestres em conflito armados no espaço, daí arrastando toda a nossa civilização a Terra-gate, com prejuízo para incontentes em grande parte, para inocentes em grande parte. E qual seria o sistema atualmente usado pelos nossos políticos? UFObos terrestres, pergunta, para atrair as personalidades terrestres com contatos extraterrestres constantes e múltiplos às hostes políticas. Ufofobia, tratariam de camuflar esta sua tendência, pousando de preferência como ufofilos, aparentemente interessados em contatar pessoalmente os extraterrestres, procuram provar por meio de livros e artigos escritos referentes a este tema. O nosso coronel havia já escrito 4 livros sobre contatos com entidades extraterrestres, sendo intitulado UFO Contact, Fraude, Pleiades,
sobre o caso do suíço Eduard Meier, o mais famoso. Entretanto, não se pôs a equipe de pesquisa Mirassolense de acordo com as propostas de sigilo feitas pela roda de financiamento de trabalho do Sr. Stevenson. Eram seus superiores hierárquicos e, tendo ficado impaciente com a pesquisa brasileira, resolveram rasgar a fantasia de seu alegado externado interesse em editar um livro. Esta última carta até poderia ser apócrifa para o caso do Sr. Stevenson ter tido escrúpulos em escrevê-la, pois esta última carta do Sr. Stevenson não trouxe sua assinatura. Outro sim diferenciante-se a escriba desta carta das demais cartas assinadas. Também não voltou para nós esta carta devidamente assinada, nem o nosso material, conforme o pedimos por último. O caso de Mirassol aí, os americanos ficaram sabendo do caso e fizeram a máfia para tentar fazer uma máfia para pegar o caso para eles e esconder do povão. Poderíamos cismar e meditar sobre a possibilidade do Sr. Stevenson, pelos méritos do passado demonstrado no projeto do Livro Azul, continuar a merecer a confiança e acesso aos atos segredos estatais, como, por exemplo, elaborar tramas de captura ou inquirir funautas presos em caso de máxima segurança. No caso concreto, numa cadeia, pergunta, e transparece esta possibilidade na última carta do Sr. Stevenson, onde diz ter na cadeia sem culpa, onde diz estar na cadeia sem culpa formada em julgamento. Para aqueles não íntimos ainda com a matéria UF que não tomaram conhecimento do nosso livro, podemos parecer rebuscadas as nossas suspeitas delineadas acima, pois ainda desconhece que o estudo UFO governamental fica escondido dentro do campo da defesa contra inimigos terrestres, muito embora constituam entidades extraterrestres, em que as leis respectivas aplicar-se-ão também contra os ufonautas, UFOs, e de maneira encoberta também contra a ufologia, a política terrestre. Diz estas leis que temos de subverter, sabotar e destruir por métodos mais astutos, sofisticados e efetivos que aqueles usados contra nós, mesmo sendo esta filosofia basicamente repugnante. E é a CIA sobejamente conhecida como agência governamental a usar contra seus inimigos os métodos mais modernos, estatutos sofisticados. E no Brasil tem a CIA, seus agentes, seu trabalho facilitado, visto que atuarão como agentes locais. Ligados ao ramos, toda agindo no perfeito esquema de unidade. Certamente os ufólogos apolíticos, talvez vistos como inimigos em potencial por subtraírem-se às ordens políticas da CIA, assim não terão acesso a informações sobre a guerra surda e coberta movida contra as entidades extraterrestres. Todavia, existem pessoas como o Sr. Coleman de Keviskin, da organização ufológica ICOFON, que pelas suas atitudes em prol do estudo dos UFOs, teria perdido seu posto de funcionário do Comitê Espacial da ONU, e que assim em potencial seria boa fonte de informação para a ufologia apolítica. Todavia, existe o porém político de o presidente da ICOFON ter sido recebido recentemente em alto nível governamental, isto é, na Casa Branca em Washington. Para a sorte da ufologia brasileira, disporia ela da fonte de informação ufológica política de primeira grandeza do general Moacir Mendonça Uchoa, pois no passado teve este tranquilo relacionamento nas áreas de segurança nacional e serviu durante um ano como plenipotenciário das Forças Armadas, Ministério do Exterior e do Conselho de Segurança Brasileiro, e isto para poder preparar condignamente a vinda do Dr. Allen Hinck ao Brasil em 1975. A vinda deste ufólogo político era ligada ao Grupo PEG, Grupo para Educar o Público e Influenciar Governos Estrangeiros na questão UFO.
grupo, aliás, planejado pelo pequeno tentágono da Força Aérea, com a conhecida como é conhecida a Corporação Grand, que fez estudos estratégicos para a Força Aérea. Nesta viagem, aliás, acompanhado pelo subsecretário da sua Força Aérea, Dr. Hinck, coroou seus encontros com sigilos e outros abertos, com uma palestra sobre o problema UFA em Brasília, em sessão conjunta do Congresso do Senado. Já passados 10 anos, nosso fólogo plenipotenciário das Forças Armadas, Conselho de Segurança e Ministério do Exterior não fez ainda nenhum pronunciamento público sobre aquilo que em referência aos extraterrestres teria sido tratado e contratado entre o nosso governo de um lado e o subsecretário da Força Aérea norte-americano, Dr. Hinck, do outro lado. Todavia, recentemente abriu o decreto presidencial a oportunidade auspiciosa para que militares da reserva possam pronunciar sobre os temas políticos. Também, para o momento, o nosso Ministério do Exterior aparece mais preocupado em contornar as dificuldades com o FMI do que prestar contas sobre problemas políticos tão explosivos e delicados como é representado pela vinda extraterrestre à Terra, manipulada desde 1958 pela política brasileira, comprovadamente desde 1952. Finalmente, sem nenhum avanço houve pelos esforços da ufologia brasileira, nem em nome pelas pesquisas mirassolenses, pelo menos, de uma coisa deve existir certeza de um dos grupos políticos mundiais ufofóbicos ter tomado conhecimento de haver no Hinterlanden brasileiro ufólogos que compreendem também a importância da delicada e politicamente explosiva matéria e que a pesquisem sem a necessidade de fundos sigilosos, enfrentando galhardamente perda de tempo, gasto de dinheiro e de material. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.